Ficou conhecida nacionalmente por apresentar o programa Carrossel do Canal 1 da TPA. Cantora e apresentadora de televisão, é natural de Negás, província do Ix, considerada Rainha dos Baixinhos e recentemente condecorada pelo Presidente da República, João Lourenço. A nossa convidada de hoje é Sónia António. Bem-vinda! Obrigada, Eduvânia. É uma honra muito grande estar aqui. Muito bem, Sónia, preparada para uma conversa aberta, com verdade e sinceridade, olhos nos olhos? Olhos nos olhos. Muito bem. Sónia, são 28 anos na televisão pública de Angola. Sentes-te uma mulher profissionalmente realizada? Olha, 28 anos de uma menina que realizou os seus sonhos na televisão pública de Angola. A televisão pública de Angola permitiu-me realizar os sonhos e até os sonhos que eu nem sabia que os tinha, né? A televisão pública de Angola deu-me esta possibilidade, então eu sinto-me muito feliz e todos os dias eu realizo os meus sonhos na televisão pública de Angola. Aquela menina Sónia pequena que nasceu no Negás, no Ija, o que diria desta Sónia de hoje, passados 28 anos? Eu diria que é uma prova de que a criança realmente é o futuro, mas que esse futuro não começa amanhã, o futuro começa hoje. Quando se investe numa criança, quando se dá oportunidade a uma criança, ela realmente cresce e tem a oportunidade de ser verdadeiramente o futuro de um país, verdadeiramente de poder ajudar para o bem-estar de uma família, em primeiro lugar também. Porque eu nasci numa aldeia, na aldeia da Missão, não só na cidade de Negás, mas provavelmente na aldeia da Missão. Então, quem conhece Negás, quem conhece a aldeia da Missão hoje, imagina como é que era antigamente. E é esta menina que sai de lá, que nunca tinha visto televisão e que vem para Luanda e torna-se numa grande estrela de televisão, né? Então, eu digo, vou te reafirmar, a televisão pública de Angola realizou os meus sonhos e até os sonhos que eu não sabia que tinha. Verdade, um dos sonhos realizados aqui também, Sónia, não só a nível profissional, mas também pessoal, é a maternidade, são os teus filhos, né? As dificuldades, os desafios que tu enfrentaste na tua infância, tu trabalhaste ao longo deste período para que os teus filhos não tivessem de passar pelo mesmo? Com certeza absoluta. Eu entrei para a televisão criança e eu costumo dizer que eu fiz tudo na televisão. Eu fiz o ensino secundário estando na televisão, o ensino médio, a faculdade. Eu casei-me, eu tive os meus filhos estando no ar na televisão. Então, eu preparei-me para que quando eu tivesse que dar o passo da maternidade, eu estivesse realmente estável. Tanto que eu dizia aos meus colegas, uma vez um professor disse, provavelmente quando atingirem uma determinada idade, a maior parte desta turma terá filhos antes de se casar. Eu disse que eu não. Então chamavam-me de Sónia do Plano. A Sónia do Plano, eu dizia, eu vou estudar, eu vou me licenciar, só depois de me licenciar é que eu vou casar e só depois de casar é que eu vou ter filhos. E me diziam sempre, nem sempre a vida é assim, Sónia, mas a minha mãe sempre ensinou-me, faça um plano que Deus vai realizar. E eu realizei os meus sonhos. Muito bem, o que é que diria a tua mãe hoje da Sónia António? Teríamos que perguntar. Teríamos que perguntar, né? Mas a minha família sempre diz que, na realidade, a Sónia António é um reflexo da Sónia. Aqui, como eles às vezes gostam de me chamar, é um reflexo daquela pequena, porque eu desde muito pequenina que sempre gostei de cantar, sempre gostei de apresentar, mesmo não sabendo o que era para apresentar para o quê, mas eu ficava lá a exibir-me no meio das outras crianças. Nunca tiveste medo, receio, de alguma maneira, daquela menina do Negás propriamente não se conseguir inserir no mercado nacional? Nunca. Medo é uma palavra que nunca tive. Medo não, mas sempre soube que era preciso estar preparada. Esperar as oportunidades e correr para que as oportunidades, cada oportunidade que me fosse dada, eu pudesse aproveitar da melhor forma possível. Eu desde muito pequenina, o meu pai, eu lembro-me que eu fui para a escola não porque os meus pais foram inscrever-me, porque já tinha idade escolar, não. Eu comecei a ir para a escola sem ter idade escolar, porque eu fui à escola e exigi que o diretor da escola me colocasse numa sala de aula. Eu disse, eu quero a minha matrícula. Fiz uma confusão, deram-me um papel branco, cheguei à minha casa e disse, olha,
o professor da escola deu a minha matrícula. Eu não tinha nada escrito, eu obriguei a minha tia a ir comigo à escola para dizer que ele tinha chamado que era para me dar uma matrícula. Então eu, uma criança que nunca teve medo de ir atrás das coisas que desejava, não é? Eu me lembro que eu fui à escola, não tinha a ficha da iniciação, eu fui a um vizinho que tinha as fichas e disse: tio Zeferino, você vai ter que me dar essas fichas porque eu vou à escola. Ele veio assim. Você tinha personalidade forte, personalidade forte. Eu ainda tenho um dos meus cartões nesta altura, e que eu me lembro que eu cheguei a um vizinho que fazia fotografia e sentei e disse: vais me tirar uma fotografia porque eu vou à escola. E ele chegou a casa e disse: olha, a Sônia chegou, pediu para tirar fotografia porque ela vai à escola, mas a Sônia não estuda. Ela pediu para tirar fotografia para ir para a escola. Então, medo não, mas sempre soube que é preciso nós lutarmos, é preciso estarmos preparados. E houve momentos em que deu vontade de desistir, sim. Qual foi o dia que tu consideras ter sido o mais longo e o mais difícil da tua vida? A vida é tão complexa. Vamos dizer assim, viver são capítulos no filme não, vamos assim dizer, todos os dias são capítulos de uma novela muito grande, né? Então, os capítulos da minha vida, nós temos dias de muitas alegrias, dias de desafios, dias de sofrimentos, e quando eles chegam nós pensamos que são os piores e que eles não terão fim, e que nós não merecemos passar por isso. Mas de repente vêm as alegrias, e quando vem um ainda pior do que aquele, tu dizes: não, afinal aquele não foi nada, este é ainda pior, né? Mas o que eu posso dizer é que neste percurso todo eu tive vários desafios, alguns que me magoaram profundamente. Tu guardas alguma mágoa? Tu tens essas lembranças ou preferes de alguma maneira passar uma borracha em episódios que não foram muito bons que te aconteceram? Não, guardar mágoa não, mas nós também não nos podemos esquecer completamente. Eu tinha um professor que dizia assim: a história não é a ciência que conta a vida dos nossos antepassados, a história nos permite ver os erros do passado para que não seja possível voltar a fazê-los, né? Ou procurar uma maneira para não fazer novamente aquele erro que foi cometido no passado. Então, nós precisamos nos lembrar das coisas que acontecem para procurar entender o que é que eventualmente nós tenhamos feito de errado e corrigir. Porque há coisas que acontecem, nem sempre a culpa é do outro, a culpa também é nossa, porque nós permitimos que os outros nos tratassem daquela maneira, ainda que seja de forma inconsciente, mas nós também temos que nos saber posicionar. Então, seja lá o que aconteça na nossa vida, nós podemos perdoar, podemos ultrapassar, mas precisamos também olhar todos os pontos para podermos aprender. E tudo isso faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de amadurecimento. E tu sentes que alguém no mundo deve-te um pedido de desculpas? Eu devo pedir desculpa a muita gente. Mas elas em particular a ti, Sônia. Se olhares para o teu percurso, não é? Tu que começaste na televisão a cantar, fazias parte do grupo fixo, não é? De residentes, cantava no Carrossel, foste assistente de palco, chegaste a apresentar e tornou-te uma figura incontornável a nível nacional, apresentaste outros projetos como Jovem Mania e fazes tantas outras reportagens de muito peso na nossa televisão, mas tu sentes que neste processo todo várias pessoas foram injustas contigo e que de alguma maneira te devem um pedido de desculpas? Eu diria que muitas pessoas deram-me oportunidades e eu devo agradecer a essas pessoas, porque eu não estaria aqui se não fosse a abertura que estas pessoas me consideram. Muitas pessoas adotaram-me como filha, muitas pessoas adotaram-me como irmã, deram-me realmente este abraço. Mas voltando para a tua questão, enquanto falavas, eu consegui lembrar-me de um momento que eu digo, não que devesse realmente me pedir desculpas, porque, mas é algo que eu também tive como uma lição. É algo que eu levo como uma lição. Eu lembro-me de uma vez ter uma situação em que eu fui pedir para que alguém tivesse uma participação na altura em que eu ia lançar o meu disco, e a resposta que eu recebi, podia ter sido ou não, mas a resposta é que quem tu és? Tu não representas nada para mim. Quem é o teu pai? Tu não tens nome.
Isso a mim não me diz nada. Podia ter sido sempre, olha, não estou disponível e tudo isso, mas eu fui atrás de uma outra pessoa para que fizesse realmente a participação que eu desejava na altura, mas esta miúda tornou-se na Sónia António. E não que essa pessoa me deva um pedido de desculpa, e por isso é que eu digo que para mim foi uma grande lição, porque anos depois, 2 anos ou 3 anos depois, a Sónia tornou-se realmente um fenómeno nacional e que ultrapassou também para além das fronteiras de Angola. E eu tive um convite desta pessoa a dizer que eu era imprescindível para o evento que ela estava a realizar. Então não que devesse realmente um pedido de desculpa a mim, porque eu acho que a vida tratou de colocar as coisas nos seus devidos lugares, e tenho a certeza que talvez essa pessoa tenha visto essa miúda um dia desse eu me neguei e está aqui. Mas para mim isso é uma grande lição, e toda vez que aparece uma criança a pedir uma oportunidade, se eu não estiver disponível, se achar que aquele projeto não é adequado para mim, eu digo sempre, olha, não, por enquanto não vai ser possível, olha, estou muito ocupada, mas não exatamente dizer o que foi dito àquela criança um dia antes. Por falar em projetos, Sónia, tu tens muitos projetos voltados para o universo infantil, não é? Tu tens uma linha de brinquedos assinada com o teu próprio nome, tens também um projeto de cultura nas escolas, não é? E o Criança Cuiabué. É verdade. A Sónia que leva estes projetos para as comunidades, para as famílias angolanas, é Sónia fruto de tudo o que viveu na sua infância e não teve acesso? Não, é fruto da Sónia e de tudo que viveu na sua infância, e de tudo que teve acesso, e de tudo que ela gostaria que estas crianças de hoje também tivessem, não é? Eu fui uma criança que cresci muito na comunidade, numa comunidade religiosa, muito na paróquia de São Paulo, onde as atividades eram frequentes. A educação das meninas era algo que nós tínhamos muito, e nós temos de admitir que nós somos ainda uma sociedade que às vezes as famílias não conversam tanto com os adolescentes. Conversar sobre sexualidade, sobre droga, sobre álcool, sobre vários outros assuntos. Então que as crianças começam a ter relações sexuais muito cedo, por várias influências, né? As novelas, as músicas, os conteúdos que são exibidos impropriamente em horários que são apropriados para crianças sem controle, sem supervisão nenhuma. Então os jovens, as crianças, os adolescentes estão expostos a várias situações que, se a família não estiver muito atenta, acabamos por ter várias consequências. Essa é uma delas também, né? Essa é uma delas. E daí que nós tínhamos essas coisas. E tudo aquilo que eu tive acesso e que eu vejo que as crianças de hoje não têm, e analisando um bocadinho também o que acontece à nossa volta, nós levamos por intermédio de cultura nas escolas, levamos por intermédio do Ser Criança Cuiabué, porque Ser Criança Cuiabué é realmente uma oportunidade para dizer às crianças: não tenham pressa de crescer, não tenham pressa de ser adultos. Também a questão da adultização, não é? Exatamente. Muitas vezes vários projetos podiam ser voltados para as crianças, acabam por ter pendores completamente diferentes, e há a questão também das crianças muitas vezes não consumirem a música para a sua idade. Exatamente. Se nós observarmos o que acontece nas festas infantis, a maior parte do conteúdo de músicas, até mesmo da bebida e da comida disponível, é para os adultos. Isto acaba por ser um desafio, uma preocupação, Sónia? É uma preocupação que todos nós deveríamos ter, porque quem leva estes conteúdos, ou quem leva tudo isso para a festa da filha da Edvânia, quem leva é a Edvânia. Para a festa da filha da Edvânia só entra o que a Edvânia autorizar entrar. Então nós, desta geração de pais, nós também temos de saber o que é que nós queremos levar para a nossa casa, o que é que nós queremos levar para os nossos filhos. Daí que eu digo, o que eu tive de bom eu quero levar para esta geração de angolanos, estes filhos que Angola me deu, estes irmãos que eu tenho de Angola, de Cabinda ao Cunene, não é? Por essas 21 províncias do nosso país. Essas crianças precisam ter também aquilo que eu tive. Então nós vamos levando isso para as escolas, para as comunidades e, sobretudo, levar também informação para próprias famílias, porque nós falamos de crianças, falamos de jovens, mas esquecemos que tem aí uma faixa que também fica sem saber se é criança,
se é jovem, porque tu olhas para um adolescente e dizes, mas tu pensas que ainda és criança, né? E depois dizes, Também mas tu não és pensas que adulto. já és adulto. Exato. Então precisamos levar também informação apropriada para esta faixa, porque é uma faixa muito delicada, né? Porque está lá que de repente não sabe bem onde é que se enquadra e está exposta a várias situações, está exposta a várias situações que devemos realmente trabalhar com elas. E às vezes é nestes grandes encontros, todas as atividades da Sónia nas comunidades ou nas escolas nunca têm menos de que 3.000 crianças, 3.000 jovens ou 5.000. Então são sempre encontros muito grandes. Eu lembro-me que fui aluna da Norte e era para fazer um encontro com 500 crianças, acabou por ser para 2.000 e no final de tudo nós tivemos de fazer no Campo Sagrado da Esperança, porque passou mais para de agregar 7.000. mais pessoas, não é? Então Contudo, é muito, Sónia, são vários os interessante. momentos em que tu tens vivido ao longo do teu processo enquanto cantora infantil e apresentadora de televisão também, e nem sempre são só flores e rosas, não é? Não. Há momentos difíceis também. Ah. Eu não sei se, entretanto, Sónia, tu tiveste de lidar com alguma pressão quando tornaste mãe e, consequentemente, aconteceram mudanças no teu corpo. Houve um monte de transformações com a Sónia que nós estávamos habituados a ver há um tempo, que depois tornou-se uma Sónia mãe, não é? Exatamente. Como é que tu lidaste com todo este processo, não é? De estares no mundo infantil, trabalhares com crianças, mas ainda assim queres fazer a tua própria vida e teres de lidar com as transformações do teu corpo e da vida adulta? Olha, enquanto Sónia mãe eu não tive muitos problemas, porque eu costumo dizer que eu separo muito bem. E a Sónia Antônio é alguém que eu procuro preservar a todo custo. Não exponho a Sónia Antônio. A Sónia Antônio, para as crianças, ela tem a mesma idade que as crianças. Então, a Sónia Antônio, ela não casou, ela não tem filho. A Sónia Antônio é uma criança para as crianças. Mas não sentes Agora, que as crianças de hoje podem ter um esclarecimento diferente de gerações passadas, por exemplo? Não exatamente, porque eu estou a falar das crianças de hoje. Quando eu estou no programa, eu sou a Sónia Antônio. E a Sónia Antônio é uma personagem própria que eu tenho cuidado com ela. Ou seja, a tua maneira de falar, de estar, de comportar enquanto personagem é diferente da Sónia fora do carrossel? Quando eu estou de Dona Sónia, aí eu costumo gozar assim, quando eu estou de Dona Sónia, aí eu sou mãe, eu sou dona de casa, mas tudo isso, quando eu sou mãe, tudo isso acontece da porta da rua para dentro da minha casa. Toda vez que eu estou da porta da minha casa para fora, eu tenho que pensar que eu sou a Sónia Antônio e devo agir como a Sónia Antônio. E esta é a grande responsabilidade, este é o grande desafio. Eu nunca deixo a Sónia Antônio de lado, porque eu sei qual é a missão que a Sónia Antônio tem. Quando nós sabemos qual é realmente a nossa missão e o que é que nós nos propusemos a fazer, nós não temos conflito quanto a isso. Agora, realmente, houve uma fase da minha vida que eu tive situações não muito boas, que foram realmente muito delicadas para mim, porque devido a um problema de saúde, muitas vezes as pessoas dizem, olha, tu estás mais gordinha, tu estás mais gorda e tudo isso. Acima do peso? Sim, né? assim, mas na realidade não se trata de estar mais gorda ou não, é? Na realidade é um problema de saúde, que é um inchaço maior, e que tem uns dias que eu tenho um inchaço muito maior ainda. É uma situação de saúde e as pessoas não compreendem, né? Às vezes não sabem que tu tens um problema de saúde, né? E tu, no princípio era mesmo muito difícil alguém dizer assim, mas então, tu não consegues fazer dieta? Eu digo, mas é para além disso, né? Mas hoje eu tenho que lidar isso da melhor forma possível. Eu digo assim, olha, coitadinho do elefante que até só come ervas, não come carne como os outros. Ele só come erva, mas ele é grande. Então nós temos que nos aceitar e, acima de tudo, também estar preparado para saber que nem todos os comentários vão ser aqueles que nós queremos ouvir. Nós temos também de estar preparados para ouvir coisas menos boas e sabermos realmente agir. Houve um dia, por exemplo, eu fui a um evento e eu estava muito inchada, muito inchada. E alguém pediu para que eu tirasse uma fotografia, eu disse que não. Mas insistiu tanto que eu fiz a fotografia. Essa fotografia foi postada num site e os comentários não foram muito bons, porque eu estava muito inchada, desde os olhos e tudo, estava mesmo muito inchada. Mas este problema de saúde, Sónia, tu estás a ter acompanhamento, obviamente, não é? Como é que estás a também lidar, não é, com este processo? Não, estamos a ter acompanhamento, mas o que eu digo é que há coisas que eu evito hoje. Se eu não
estiver bem, eu não faço fotografias, porque a mim não machucou, mas magoou profundamente a minha família, ver aqueles comentários. Então hoje eu tenho que compreender que a minha família não tem a mesma preparação que eu tenho. Então, quando eu não estou bem, quando alguma coisa eu sei que pode afetar de uma forma ou outra a minha vida privada, eu sei exatamente como me colocar. Então, basta saber exatamente onde começa uma, onde que termina a outra, não há problema nenhum. Muito bem, a parte dessas questões, Sónia, voltadas à tua imagem, não é? Muitas pessoas questionam também: Sónia, tu vais continuar no carrossel? Tu estás preparada para deixar o carrossel? Vai ficar alguém com o legado da Sónia António no carrossel? Olha, eu já tive várias oportunidades aqui na televisão pública de Angola para deixar o carrossel. Eu já estive durante muito tempo a fazer formação e a ter preparação para que assumisse programas como Janela Aberta e outros conteúdos em outros formatos. Tanto que eu cheguei a apresentar durante um tempo o Jovem Mania, que na realidade fazia parte de um processo de transição para ir para um outro programa. Mas algum deles eu declinei, muitos acabei por declinar, e a televisão para mim foi muito boa quanto a isso, porque sempre souberam entender a Sónia, sempre souberam entender realmente a alma da Sónia, né? E para mim havia uma missão com o público infantil. E se eu ainda estava a cumprir essa missão com o público infantil, eu recusava-me deixar este público, porque sabia exatamente da lacuna que haveria de criar com a minha saída. Claro que nós não somos insubstituíveis, não é? Tem aí amanhã alguém que vai apresentar, mas eu também ainda sabia. Mas há alguém já a ser preparado, Sónia, para agarrar o carrossel? A televisão pública de Angola criou agora um processo que não vai ser tão imediato, mas que a longo prazo realmente vai ter que acontecer, até porque agora eu assumo outras responsabilidades também aqui a nível da televisão pública de Angola. Mas esse processo vai ser um processo natural, em que nós hoje já experimentamos várias crianças, que é para ver quem no futuro poderá realmente ficar com o programa. E eu gosto de uma estratégia que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer o carrossel. Não pegaram a Sónia e dizer: toma, vais apresentar o carrossel hoje. Era um grupo de crianças no grupo Estrela Azul, e que nós fazíamos um pouquinho de tudo e entender um pouco como funciona a própria televisão. E naturalmente tu vais perceber quem se destaca, quem está a crescer mais, e que quando esta pessoa ou estas pessoas vierem a assumir o programa, estarão verdadeiramente prontas para o fazer, porque a televisão é muito complexa para as crianças. Tu pões uma criança a apresentar um programa hoje, tu precisas entender que vai ter que lidar com todas essas situações que eu acabei de relatar aqui hoje, e que não é uma coisa tão fácil. Por isso é que nós vemos grandes estrelas mundiais que estavam ligadas ao mundo infantil, que depois tiveram problemas muito sérios, né? Estamos a falar da Britney, por exemplo, a Miley Cyrus, o Justin Bieber e tantos outros, né? Demi Lovato. Exatamente. Então nem tudo é flores, e é preciso que haja realmente um acompanhamento muito grande. Daí que nós também estejamos a fazer esse processo a crianças que participam em alguns cursos do Cefojor, ou até mesmo que se destacam em alguns programas aqui na TPA, e nós vamos dando essa oportunidade para ver como naturalmente este processo pode ocorrer. Sónia, nós temos agora 2 minutos no nosso cronómetro para responderes às seguintes questões. Estás preparada? Preparada. Vamos começar. Olhos nos olhos, Sónia António. Que sonho queres realizar na TPA? Apresentar um grande programa de auditório. Um arrependimento na tua vida artística? São tantos. O teu maior defeito é? Teimosia. A tua melhor qualidade? Teimosia. Também? Sim. Consideras um defeito e uma qualidade a teimosia? Sim, porque às vezes quando eu tenho um objetivo não desisto tão fácil, né? Então eu digo, vou continuar. Sou teimosa, luto até conseguir. Mas às vezes também é para recuar, e é mesmo para recuar, mas eu teimo, né? Então é preciso saber dosear. Uma pessoa que gostarias de entrevistar? Uma pessoa que eu gostaria de entrevistar? Sinceramente agora não sei. Eu já entrevistei muita gente nesse país, então... Ser assistente de televisão ou chefe de produção? Chefe de produção. Luís ou Luanda? Luanda. Música ou televisão? Isso é batota. Ai, a música me levou à televisão, então música. Muito
bem. Sónia, de todas as pessoas no mundo que pudesses ter a oportunidade de estar agora, com quem é que tu querias estar olhos nos olhos? Hoje e agora? De verdade, de verdade. Presidente João Lourenço. O que é que dirias ao presidente? É segredo. Se não vai. Aí é que é batota. Sónia António, nossa convidada do Olhos nos Olhos nesta edição. Sónia Rainha dos Beijinhos, obrigada por teres aceitado o nosso convite e teres de alguma maneira falado com verdade e sinceridade. Obrigada, foi um prazer muito grande e tu sabes, é sempre um prazer enorme estar ao teu lado e poder testemunhar o crescimento de jovens talentos, de novos talentos da nossa televisão. E tu, cada dia que passa, cada oportunidade que eu tenho de trabalhar contigo, orgulhas-me bastante. Obrigada, Sónia, recíproco. Sónia António foi a nossa convidada nesta edição, já sabe. Para a próxima voltamos com mais um entrevistado, verdade e sinceridade, sempre olhos nos olhos.